Tá aqui pra gravar. Vanessa? Vanessa? Galera, primeiro boa noite a todos, né? Agradecer a oportunidade de estar participando desse webinar aqui, a convite do Carlos, né? Quero compartilhar conhecimento com vocês, acredito também que vou aprender bastante aqui. Nossa live aqui acredito que vai ser bem aberta, né? A dúvidas, questionamentos também. E pretendo alcançar aí o público mais que está iniciando nessa área, né? Que está sem a sua diretriz ali, buscando sua vertente na área da segurança da informação. Vou estar falando um pouco aí sobre a rotina e dia a dia do profissional de gestão de vulnerabilidades dentro da segurança da informação. E é isso aí, galera. Carlos, grato pelo convite, meu amigo. E vamos lá, cara. Falando um pouco sobre gestão de vulnerabilidade, né? Nessa call nós vamos tratar aí sobre conceitos, sobre a importância da gestão da vulnerabilidade. Nós vamos falar também sobre aquilo que nós vamos gerir, né? Que é a própria vulnerabilidade em si. Nós não podemos falar de gestão de vulnerabilidade, GV, sem falar daquilo que nós vamos gerenciar, né? Então, basicamente, pessoal, um conceito sobre a gestão de vulnerabilidade, o que ela seria? Ela seria nada mais, nada menos ali do que um programa ou um mapeamento contínuo ali das vulnerabilidades dentro de um âmbito corporativo, né? Utilizando ali diversas tecnologias específicas dentro do processo da análise de gestão de vulnerabilidade. As ferramentas são conhecidas aí basicamente, né? Temos ferramentas bem conceituadas aí no mercado, como Qualys, Tenable, Rapid7, algumas soluções open source para análise de scan de vulnerabilidade, como Greenbone, entre outros. Então, essas ferramentas, elas agregam esse processo de análise de vulnerabilidade que existe dentro do processo de gestão de vulnerabilidades, né? Então, fazendo toda essa análise aí do conceito de gestão, nós vamos falar um pouco agora sobre as vulnerabilidades em si, quais os impactos que elas podem causar dentro da organização, como elas surgem. Então vamos lá, pessoal. Vou estar compartilhando aqui agora um slide com a imagem aqui ilustrativa, né? Todos podem ver. Nós temos aqui nesse slide um ciclo malicioso que é gerado pela vulnerabilidade em si, né? Nós temos quatro itens específicos aí. O que seria? Seria a vulnerabilidade, seria a ameaça, o incidente e um risco. Com uma imagem ilustrativa, nós temos aí a porta identificando a vulnerabilidade, né? E o que seria basicamente essa vulnerabilidade? De acordo com a norma ISO 27002, uma vulnerabilidade ela é nada mais, nada menos do que um ativo ou um grupo de ativos dentro do ambiente contendo ponto fraco. Então, basicamente, quando nós falamos desse conceito de ativos, nós podemos estar falando aí de uma aplicação específica, de um servidor específico, de um appliance específico e diversos outros itens dentro de uma infraestrutura, né? Pode ser uma vulnerabilidade aí relacionada a uma aplicação web específica. Então, assim, e analisando esse contexto aqui ilustrativo, podemos ver que nessa porta é uma vulnerabilidade, pode ser ali um software mal configurado, pode ser ali uma aplicação sem o seu update específico, um ambiente sem um patch manager específico. Então, todos esses contextos aí, eles podem criar especificamente uma vulnerabilidade dentro do seu ambiente, né? E como é que surgem essas vulnerabilidades especificamente? Elas normalmente surgem ali por falta de qualificação dos profissionais internos da área de segurança da informação, por falta de treinamentos, por aplicações mal configuradas e mal utilizadas. Então todo esse contexto, todo esse ciclo aí, ele acaba criando essa vulnerabilidade em si, né? E logo ao lado nós temos aqui esse bonequinho aqui, um pouco raivoso, né?
esse bonequinho aqui um pouco raivoso, que significa uma ameaça. O que é que seria uma ameaça especificamente dentro desse ciclo malicioso da vulnerabilidade? A ameaça seria nada mais nada menos do que fatores internos ou externos que possam explorar essa vulnerabilidade, né? Então, vamos supor, uma ameaça ela pode ser uma engenharia social, ela pode ser um malware, ela pode ser uma botnet, ela pode ser um black hat, qualquer fator interno ou externo que possa explorar essa vulnerabilidade intencionalmente ou não. A partir do momento que essa ameaça ela consegue explorar essa vulnerabilidade, o que é que acontece? Nós partimos aqui para esse incidente específico. O que é que seria esse incidente? Pode ser um ransomware afetando o ambiente em produção e causando impacto ali ao negócio, criptografando todos os seus dados, sendo necessário um pagamento de um resgate específico. O incidente ele pode causar aí um impacto em uma aplicação web específica, causando aí seu erro 404. Pode ser uma aplicação que roda um serviço web como um IS específico com sua versão desatualizada, né, que acabou gerando esse ciclo malicioso e causando um impacto ao negócio específico. E logo abaixo nós temos aí um risco, que é a probabilidade da ameaça se concretizar sobre a vulnerabilidade e causar esse incidente específico. Então o risco ele é apenas uma probabilidade aí de acordo com esse ciclo malicioso que foi gerado por essa vulnerabilidade específica, né? Vamos avançar aqui, dar uma avançada no nosso slide. Quando falamos sobre vulnerabilidade, nós temos dois contextos específicos, né, dentro da vulnerabilidade. O que é que seria? Seria a vulnerabilidade física e a vulnerabilidade lógica. Qual seria a diferença entre essas duas vulnerabilidades aí e suas tratativas, né, dentro desse ciclo malicioso que nós comentamos? Quando falamos sobre vulnerabilidade física, nessa imagem ilustrativa, nós podemos ver aí a ameaça, a vulnerabilidade, o incidente e o risco novamente, que seria a probabilidade. Nós temos aqui um servidor de backup, nós temos um servidor de aplicação dentro do mesmo ambiente. Nós temos uma ameaça, que seria um fenômeno natural, talvez, ou não, que seria o fogo, o incêndio. E pelo que nós percebemos aqui, a ameaça ela se concretiza sobre a vulnerabilidade. Dentro desse servidor aqui de aplicação, nós poderíamos ter aí um file server, nós poderíamos ter um Active Directory, nós poderíamos ter um banco de dados, nós poderíamos ter um sistema RP específico rodando em produção dentro do ambiente e o seu servidor de backup ao lado, centímetros de distância ali. Logo, quando a ameaça se concretiza, infelizmente todo esse ambiente ele acaba pegando fogo ali, há um incêndio nele e todos os dados, infelizmente, são destruídos ali, né? Então, afetando ali um dos pilares da segurança da informação, que é a disponibilidade também, né? Vamos avançando aqui. E mais para frente aqui nós temos a exploração da vulnerabilidade em si, o ciclo malicioso da vulnerabilidade, relacionado a um contexto mais lógico, né? Nessa imagem ilustrativa aqui, nós temos um servidor de aplicação ao meio, com seu sistema operacional específico. Novamente, nós temos ameaça e à frente nós temos incidente. Vamos supor que nesse servidor aqui, ao meio, com a imagem ilustrativa e seu sistema operacional, talvez seja um end of life, uma versão obsoleta do sistema operacional, como exemplo, Windows Server 2003, que não existe mais suporte, ou 2008, o que seja, ele não tem um patch manager, ele não disponibiliza ali os seus updates a níveis de segurança, a nível de criticidade alta. Essas aplicações contidas nele, exemplo, alguns bancos
de dados com as versões antigas já não tem também suas versões atualizadas. Vamos supor que nesse servidor ele tenha contido nele uma versão do SMB aí de 1.0, né? Que abre brecha aí para uma futura movimentação lateral de um ransom específico. E ao lado nós temos essa ameaça. Essa ameaça aqui, vamos supor que seja um Black Hat utilizando aí de engenharia social, encaminhando aí aquele seu arquivo malicioso e concretiza aí a exploração dessa vulnerabilidade aqui nesse servidor específico. Vamos supor que talvez esse servidor ele esteja ali publicado, né? Com a carinha para a rua aí, conectada à internet por algum motivo específico. Não seria o comum, mas só como imagem ilustrativa. E à frente aqui nós temos essa imagem aqui, acredito que todos já conheçam, né? É o famoso aí WannaCry. E vamos supor que a ameaça explorou a vulnerabilidade e concretizou esse ciclo malicioso aí causado por essa vulnerabilidade. Então, basicamente é isso, pessoal. Queria passar para vocês aqui um conceito lógico e físico do que seria basicamente a vulnerabilidade nessa tratativa aqui que nós visualizamos, e falar um pouco sobre o processo, né, de fato, mais para frente, de como é a rotina também do profissional de gestão de vulnerabilidade em seu dia a dia. Tratando sobre esses dois processos, nós temos uma diferença ampla, que é a análise e a gestão. Às vezes é um pouco confusa, né, no âmbito corporativo, ou até mesmo para pessoas que atuam em outras áreas de tecnologia em si. A análise de vulnerabilidade, pessoal, ela é nada mais nada menos do que aquela ação contida dentro do processo de gestão de vulnerabilidades, né? A análise de vulnerabilidade, ela é basicamente um processo de varreduras, utilizando ferramentas aí, como eu citei anteriormente, mais conceituadas, né? Ela faz ali aquele processo de análise apenas de vulnerabilidade, rodando o scan, de acordo com a sua rotina definida, né? Os níveis de criticidade definidos, priorizando ali ativos específicos com o seu agendamento específico. Já a gestão de vulnerabilidade, ela é um processo contínuo dentro da segurança da informação, aquela corrida ali de gato e rato, né? Que vai até a parte da identificação, até o mapeamento de risco dessas vulnerabilidades. Então, o processo de gestão de vulnerabilidade ali, ele está contido muita coisa, né? Está contido ali a identificação da vulnerabilidade, a avaliação da vulnerabilidade, a criação de níveis de criticidade para ela, definindo ali por ativos, a classificação e a priorização, relatórios, todo o processo ali basicamente de mitigação. Então, a gestão de vulnerabilidade, ela já é um conceito mais amplo, né? Um processo mais amplo do que a simples análise, né? Ela atua ali também dentro da sua SLA específica, dentro de um compliance específico, né? Então, assim, pessoal, fazendo análise de fato do conceito sobre vulnerabilidade e sobre a importância da gestão da vulnerabilidade, nós podemos perceber ali que o principal objetivo do GV em si é tratar o ciclo de vida dessas vulnerabilidades em tempo hábil ali para proteger o ambiente, atuar na segurança de forma preventiva, né? E garantir que o negócio ali especificamente não venha a ser impactado, né? E que a tecnologia ali venha se agregar em vários processos sem comprometer ali, né, os pilares da segurança da informação, a autenticidade, a confidencialidade e a integridade, especificamente. Então, assim, pessoal, passando um pouco de forma mais objetiva, né, a visão sobre GV, nós podemos falar um pouco também sobre como é o dia a dia desses profissionais que atuam dentro da gestão de vulnerabilidades, né, na segurança da informação em si. Nós temos alguns processos definidos que cabe à nossa rotina. Seria aí a identificação de vulnerabilidades, um dos processos. O que seria a identificação de vulnerabilidades? Seria basicamente você, antes de iniciar o GV em si, você tem um controle de ativos
dentro do ambiente desse cliente específico ou até mesmo na organização que você atua, entende? Então, assim, na identificação de vulnerabilidades, de acordo com alguns frameworks específicos aí, nós podemos citar o NIST, nós podemos citar o SANS também, que agregam muito nessa questão aí do processo. Conhecer os ativos dentro da infraestrutura, né, do cliente, solicitar aquele cliente específico, ou até mesmo em algumas organizações já existe um setor específico de arquitetura de segurança que trata desse inventário antes de iniciar os scans, né? Definir aí o nível de autenticação desses scans, se ele será autenticado ou não autenticado, porque eu acredito que nós precisamos conhecer a fundo o que nós vamos proteger, não é isso? Quando nós temos aí um scan a nível autenticado, o scan ele consegue ser mais profundo ali naquelas aplicações onde ele busca os seus pontos fracos, né? Então, assim, a nível autenticado, nós precisamos entender melhor se há aplicações sensíveis dentro do ambiente desse cliente para que não force aí esse scan e cause algum impacto específico. Já o scan não autenticado, ele é mais superficial, né? É mais por cima ali, ele consegue fazer uma análise e verificação de portas que estão abertas, versões específicas de algumas aplicações, entre outros. Então, basicamente isso, pessoal. Algumas vulnerabilidades aí, se nós citarmos, como, por exemplo, Log4j, que foi um Zero Day aí bem famoso, né? A nível não autenticado, ele não consegue ser alcançado. Por exemplo, Eternal Blue também, ele não consegue ser identificado a nível de scan aí não autenticado, né? Então, basicamente isso, pessoal. O outro processo de um profissional de GV dentro da organização é a avaliação das vulnerabilidades, né? Após nós criarmos aí as tarefas de scans específicas, após analisarmos o ambiente da organização, do cliente específico, nós precisamos definir aí como será o scan, né? Definir seu nível de criticidade das vulnerabilidades, o qual ele vai escanear, definir também a classificação e priorização desse scan específico, separando ali por vulnerabilidades de sistemas operacionais, vulnerabilidades de pads, de end of life, versões desatualizadas. Nós separamos ali o scan também, até mesmo no relatório, vulnerabilidades relacionadas a networking, vulnerabilidades relacionadas a serviços específicos, que é o que também de fato auxilia bastante aí no processo de criação de relatórios em si, né? Falando um pouco sobre um outro processo que é muito utilizado pelo profissional de GV, o qual ele precisa ter uma expertise maior, é a criação dos relatórios em si, que é organizar os relatórios inicialmente ali, disponibilizando por ordem de criticidade, né? Nível alto, média e baixa, apresentar relatórios das vulnerabilidades a seus devidos times. Às vezes é necessário você sentar, ter um diálogo ali com a equipe de desenvolvimento, com a equipe de banco de dados, com a equipe de infra, com a equipe de SEC em si, e responder e tratar ali o nível das vulnerabilidades em si, seu CVSS score específico, para que venham ser mitigadas, né? E por último, nós temos aí o processo da mitigação dentro de todas essas tarefas, de todas essas rotinas, né? O processo de mitigação, ele é utilizado sim em algumas organizações e outras optam por não utilizar desse processo de mitigação, né? O processo de mitigação, ele é nada mais, nada menos ali do que analisar se de fato aquelas vulnerabilidades estão dentro de um SLA específico, foram corrigidas em determinado período, sentar com as equipes, tratar a correção delas a nível de aplicação, a nível web, a nível de infraestrutura ali, analisar também se uma vulnerabilidade poderia impactar no negócio. Quando você fosse mitigar essa vulnerabilidade, às vezes você tem um ambiente em produção onde você não pode alterar
uma versão específica de um sistema operacional, de uma aplicação específica, de um serviço específico. Às vezes você tem um servidor lá end of life, né? Um virtualizador end of life, onde se você parar ali, provavelmente vai trazer um impacto financeiro ao negócio. Então, pessoal, como eu conversei com o Carlos aqui, a nossa apresentação ela é bem prévia mesmo, bem rápida. Eu opto por ser uma apresentação mais dinâmica aqui, onde a gente possa dialogar sobre o conteúdo, né, com relação a dúvidas também. Nós possamos colocar aqui em pauta, caso alguém tenha dúvidas aí, possa levantar a mão. A apresentação foi com o intuito mais objetivo e vamos avançar. Carlos, escuta? Opa! Caso de dúvidas, pessoal, quiser fazer pergunta aí, à vontade de fazer pergunta pro Danilo aí. Parabéns aí, Danilo, pela apresentação. Valeu, Carlos. Tá trabalhando aonde, Danilo? Qual cargo? Hoje eu atuo na ISH como analista de segurança da informação, né? Tá com monitoração também? Isso. Eu atuo diretamente com o processo de gestão de vulnerabilidades, né? Normalmente aí fica muito sobre a dúvida. A gestão de vulnerabilidade, ela está mais relacionada a Red Team ou Blue Team? Eu vejo bastante isso, Carlos. E assim, com relação ao Red e o Blue, eu acho que vai muito da organização, entendeu? Como são definidos os processos. Já atuei em organizações onde você tinha a gestão de vulnerabilidade mais focada ali no Blue Team, entende? Era mais puxado para o Blue. E também atuando agora em uma organização que já puxa mais para a questão do Red Team, entendeu? Então acho que vai tudo de ciclo aí, tudo de processos definidos dentro da organização. Entendi. As perguntas aí, pessoal. Luciano só caladinho aí, ó. A Camila tá perguntando como levanta a mão. Pode falar direto, Camila. Ah, beleza, pessoal. Eu tava aqui igual uma doida procurando como é que levantava a mão para não interromper. Mas parabéns pela apresentação aí, foi muito legal, viu? Eu fiquei com uma Camila. dúvida. Diga. Essa parte de gestão de vulnerabilidade que você atua, ela tem ali a parte direta com a modelagem de ameaça, alguma coisa assim? Sim. Ela pode ser integrada aí com o processo de modelagem de ameaças, né? Normalmente aí tem alguns setores específicos de atuação que trabalham ali em conjunto, né? Então, peraí só um segundinho. Sim. Sim, Camila. Atua sim. Na verdade, há setores ali que atuam em conjunto, né? Tipo o Hunt mesmo. É um setor bem conhecido. Você já atua também com SEC, Camila? Tô migrando aí. Ah, tá migrando? Top. Mas é que eu já dei uma olhada que tem uma área da minha empresa que é só para Threat Intelligence, né? E aí eu fiquei com essa dúvida porque como a parte de Red Team era só pentest, né? Eu fiquei com essa dúvida de gestão de vulnerabilidade, em qual local, pelo menos lá na minha empresa, eu nunca perguntei em qual área que ela se encaixava. Na verdade, nas maiores organizações aí, você pode ver que a gestão de vulnerabilidade, ela fica muito mais focada ali para o lado do Blue Team, né? Pelo fato de haver ali o processo de mitigação. Então, em algumas organizações, ele já não atua tanto com aquela parte ofensiva. Já em outros ambientes, pode sim existir o processo, a eliminação ali da mitigação e atuar mais numa parte ofensiva. Exemplo, você faz uma análise da vulnerabilidade ali em conjunto com o cliente, com a equipe específica, e a partir dali, caso a organização ou o cliente específico abra uma brecha para que você possa fazer uma demonstração da exploração daquela vulnerabilidade que você identificou ou está tratando o ciclo, aí já parte mais para o lado vermelho aí, né? Red Team.
Entendi. Ah, legal, maneiro. Valeu aí, obrigada. Valeu, tchau, tchau. O Revox está perguntando aí se dá para integrar os processos do GV com as ferramentas de SAST e DAST. Sim, sim, há diversas integrações que podem ser feitas aí, Revox. Inclusive, algumas tarefas que estou iniciando agora aí, com base também em questões de monitoramento específico, a integração do processo de gestão de vulnerabilidade com inteligência artificial, entende? Com um monitoramento específico. Talvez você conheça a Ecodot aí, e basicamente a integração dela seria com que a Alexa ela trouxesse aí respostas específicas a todo o processo interno dela, fazendo integração em conjunto aí com a ferramenta de solução chamada Zabbix, talvez você conheça, com o Grafana também, trazendo alguns resultados. Eu acho que a depender da sua solução e ferramenta específica que você vai utilizar no processo de scan, pode haver diversas integrações aí, com alguns frameworks específicos ou até mesmo com algumas soluções específicas, né? Pode fazer pergunta aí, pessoal. Fica à vontade, fazer pergunta aí. Oi, alô? Opa, Me ouve? Mauro, na escuta. Opa. Meu microfone tava funcionando, eu mandei no chat aqui, mas eu acho que eu resolvi o problema. Beleza. Valeu, Danilo, parabéns aí Opa. pela apresentação. Ficou bem legal Valeu, esse material Mauro. aí, bem Muito, lúdico muito mesmo. obrigado, meu amigo. Da hora. Depois me ensina como que faz isso aí. Danilo, Eu uma só pergunta peço aqui, desculpa cara. por ter sido tão rápida a apresentação, né? Definimos Mas para um aqui. experimento, assim, para a gente testar, é o ideal, cara. Pra Show. gente ver o Massa, que muito top. funciona, que não funciona. Danilo, uma pergunta: uma empresa que queira implementar uma área de gestão de vulnerabilidade, alguma coisa assim, o que é que você recomenda os primeiros passos? Ela deve Olha, fazer primeiro uma análise de risco, fazer uma varredura completa do ambiente. O que é que você recomenda aí para a empresa que está implantando? sim, sim. Primeira coisa que eu acho que deve ser situada aí para uma implantação da gestão de vulnerabilidade é fazer um levantamento de risco do ambiente, né? O cliente em si ou a organização ele deve ter em mente o conhecimento sobre todos seus ativos, né, relacionado à infraestrutura, ter uma gestão de ativos dentro do seu ambiente, fazer todo esse levantamento de risco, como foi citado, fazer partir aí mais para essa parte dos processos, né, ter profissionais qualificados dentro do seu ambiente, fazer a implantação aí de uma solução aí bem conceituada no mercado, ou iniciar, fazer todo esse início aí do processo com soluções open source, para ter uma noção e base de como é que está o seu ambiente, especificamente. Hoje nós temos aí diversas soluções, né, tendo aí inteligência artificial, para integrar aí melhorias do processo do GV em si. Então, basicamente isso, pessoal. Partir do processo inicial, conhecimento do seu ambiente principal, partir para partir do processo de análise e scan de vulnerabilidade, após todo esse levantamento de risco, entendeu? Ter uma análise e gestão dos seus ativos, conhecer todo o seu parque, todo o seu ambiente, e daí fazer todas essas tratativas, né? O processo de análise, o processo de mitigação, fazer a verificação do seu SLA específico, depois de toda a implantação do processo de GV, né? Legal, bacana. E isso também inclui o ambiente web, Danilo? Não só o ambiente físico, né, mas também o ambiente web, né? Não só o ambiente físico, mas também o web, né? De acordo com algumas soluções aí, elas possuem sensores específicos separados aí para uma análise tanto de infra quanto web especificamente. São chamados aí de sensores WOS, né? Beleza, bacana. Legal.
Uma pergunta, como que tu fez pra, por exemplo, fazer essas letras aí e tal? Tu fez desenhando? Ficou muito bom a apresentação, os desenhos, as ilustrações, o texto também. Essa aqui, na verdade, eu consegui um apoio, né, de um amigo que ele já atua também com essas artes específicas, né? Daí ele conseguiu detalhar para mim também. Ah, sim, Aí ficou nós muito fomos bom. montando e tal. Legal, né? Parabéns aí, parabéns. Legal, Lucas. Muito obrigado, cara. Boa noite, pessoal. Danilo, Boa, parabéns pela apresentação, viu? Eu tô com uma obrigado. dúvida também. Eu tô migrando para a área de segurança da informação. Queria saber se tem algum curso específico que eu possa estar fazendo para aprender mais sobre gestão de vulnerabilidade. Pode Legal, falar. legal. Normalmente é um pouco complexo você encontrar um curso específico só voltado à gestão de vulnerabilidades, né? Você pode encontrar alguns cursos específicos aí em algumas plataformas, mais relacionados ao processo de análise de vulnerabilidade. Mas assim, a partir do momento que você adquire uma expertise em si na segurança da informação, com foco mais ali em Blue Team, Red Team, e for se desenvolvendo, você consegue de fato migrar e conhecer aí todo o processo aí de gestão de vulnerabilidades, né? Eu acho que você iniciando aí dos fundamentos da segurança da informação e se dedicando bastante a uma dessas vertentes, eu acho que você consegue desenvolver bastante. Uma outra alternativa seria você ter um foco aí em alguns frameworks específicos, como exemplo o NIST, o SANS, né? E você pode também estar desenvolvendo aí certa expertise em relação a agregar conhecimento sobre gestão de vulnerabilidade, entende? Então, muito obrigado, meu Danilo. Ok, Vitor. Oi, Vanessa. Sim, sim. Sim, sim. Assim, Vanessa, hoje a atuação, né? Eu acho que nossa atuação aí, para quem atua mais em SEC, ela tá mais voltada aí à questão do âmbito do home office, né? Eu acho que isso aí tá se expandindo. Eu acho que o Covid aí, não falando de forma positiva, mas trouxe essa possibilidade de nós estarmos no nosso ambiente residencial atuando, né? Da mesma forma que fosse presencial ali. Então, assim, hoje, com relação à minha rotina no dia a dia, a tratativa, assim, dentro de algumas organizações, ela é direta com alguns clientes específicos. Então, como é que é feito esse processo? Existe um processo de análise scan de vulnerabilidade, onde nós temos esses relatórios específicos. Dentro desses ambientes do cliente específico, há uma solução robusta ali funcionando para esses scans, onde ela não entrega apenas a análise de vulnerabilidade, ela entrega a gestão. Dentro dessa solução, nós conseguimos cumprir SLAs específicos, tratar com o cliente esses prazos, tratar com o cliente sobre informações contidas em relatórios, tempo de execuções de scans específicos, as vulnerabilidades mais contidas dentro do ambiente, a gestão em si aí no processo de mitigação, em conjunto com as áreas desse cliente específico, a tratativa, o prazo definido para a tratativa de uma vulnerabilidade específica. Então, basicamente, essa seria a nossa rotina do dia a dia, né? Fazendo um atendimento ali de acordo com os chamados criados pelo cliente específico,
Nós temos um período para lançamento de horas específicas de acordo com a tratativa com esses clientes. Então, essa basicamente é a nossa rotina aí do dia a dia, né? Exemplo, nós temos aí alertas específicas para zero days específicos, onde de imediato ali a nível de criticidade, nós precisamos entrar em contato com aquele cliente e definir ali o ciclo de vida daquela vulnerabilidade. Então, basicamente, essa é a nossa rotina aí do dia a dia, né? Ficar sempre antenado aí com relação às ameaças que podem ocorrer e tocar o barco aí. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado. Danilo, Opa, questão aqui que me surgiu, cara, eu não sei se é muito o seu dia a dia isso aqui, falando em rotina, né? sim. Por exemplo, meus clientes, muitas vezes, uma das maiores perguntas que eles me fazem é, cara, o quanto que isso aqui vai ser benéfico para o meu negócio, né? Ou seja, eles querem saber quanto de dinheiro eles vão deixar de perder ao investir numa solução dessa. Porque a gente sabe que segurança da informação é visto como investimento, né? Ele é visto como custo. Então é uma das nossas missões vender isso como investimento, ou seja, a gente está fazendo ele deixar de perder dinheiro. Sim. Não Na sei verdade, se no seu dia a dia, se você consegue entregar um relatório que mostra, olha, a partir do momento que a gente aplicou essa gestão de vulnerabilidade, que a gente mitigou esse risco, a gente evitou que você perdesse tanto. Vocês conseguem fazer um cálculo disso? sim. O que eu vejo, na verdade, Mauro, é assim, hoje, em nosso cenário atual, com relação à cibersegurança, ela é vista como um custo, né? Então, assim, eu acho que para você alcançar um alvo específico, que seria a alta gestão, o que é que precisa ser feito? Precisa ser levado indicadores para eles, entendeu? É um pouco complexo nós levarmos números para alta gestão, identificando ali um certo número de vulnerabilidade específica e utilizar termos técnicos. Mas a partir do momento que você leva indicadores para alta gestão, onde demonstra ali um impacto ao negócio em si, eu acho que isso facilita muito essa tratativa, entende? Ele já começa a abrir os olhos com relação ao fator em si financeiro, não apenas com relação à questão técnica em si. Então, essa é basicamente a visão que eu tenho, Mauro, é levar para a alta gestão uma visão mais executiva, entende? Sim, até a minha dúvida é essa. Quais seriam esses indicadores? O que é que você recomendaria, por exemplo? Isso aí vai variar muito do cliente. Pô, os indicadores não são padrão do mercado, são montados ali junto com a alta gestão. Sim, na verdade... É mais nisso mesmo. Que tipo de indicadores tenho que levar? Quais que eu tenho que levantar? Na verdade aí, Mauro, esses indicadores ele pode ser levantado com outras áreas específicas. Exemplo, tempo de disponibilidade de um serviço específico. Qual o impacto que uma organização teria especificamente se um serviço específico, exemplo, ERP, que agrega valor ao negócio, ficaria indisponível? Qual o impacto financeiro seria levado a esse ambiente, a essa organização específica, se um banco de dados ele parar de utilizar a sua função específica, é armazenar dados, entende? Então, assim, você atuando em conjunto com outro setor específico, talvez você possa levar esse valor financeiro, esse impacto ao negócio à alta direção, entende? Então, indicadores como esse, de disponibilidade e indisponibilidade de serviços, talvez possa lhe ajudar, entende? Sim, perfeito. Valeu, Danilo. Valeu, Mauro. Obrigado, meu amigo. Opa. Mais alguém? Isso que eu ia perguntar. Alguém ainda? Siri, cadê você, Luciano? Olha aí. Aparentemente aí, Carlão. É isso aí, valeu, Danilo. Valeu, pessoal. Foi a primeira aí. Mas Primeira deu pra apresentação, gente. pessoal. Espero ter agregado conhecimento aí a vocês.
Agradeço pela oportunidade ao Carlos também. Muito obrigado, meu amigo. E Com vamos pra certeza, frente. tamo junto. Demorou, Valeu, pessoal. obrigado Foi aí a pela primeira aí pra disponibilidade. gente ver como é que funciona, né? O pessoal não chegou junto e é uma sexta-feira também e ainda é um feriado, né? O pessoal deve ter ido embora. Valeu. Show. Mas até que deu bastante público agora, viu, cara? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, É, 7, 8, tinha 9, uma 10, galerinha. 11. Teve 14, 16 pessoal. Pra uma sexta-feira de feriado. Foi melhor que muita live que eu já vi, viu? Beleza aí. Obrigado, Valeu, galera. Valeu, Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pessoal, valeu.